Então, para começar, eu gostaria de convidar aqui Alex Kelly Tomer para falar sobre paz e amor contra cultura e cultura de paz em diálogo. Alex, é você agora. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Já fui muito bem apresentado aqui pela Fernanda, né? Mas vou repetir aqui, sou Alex Kelitoné, sou pacifista, e essa é a primeira coisa que me define, sou escritor, pesquisador e funcionário público. Vim aqui tratar do tema paz e amor contra a cultura e cultura de paz em diálogo. Assim, antes de começar, né, abrir aqui um parênteses e até entender um pouco porque eu trouxe a contracultura aqui como um tema, né? Assim, de alguma forma, a arte, de modo geral, permeia a minha visão de mundo, né? Assim, a minha relação com a realidade tem muito a ver com a minha relação com a arte, de modo geral. Ontem eu assisti um filme que chama O Último Dia de Isaac Rabin e trata justamente do último dia de vida desse líder israelense e o acordo que ele tinha assinado um ano antes com Yasser Arafat, o Acordo de Oslo, né, para selar a paz e reconhecer o Estado da Palestina, selar a paz entre Israel e Palestina. E assim, o interessante desse filme, né, que assim, basicamente esse líder que era militar no começo ali da década de 50, nos últimos anos de vida, ali nos anos 90, o principal tema dele passa a ser paz. Ele só fala em paz, o tempo todo falando em paz, né? E assim, eu me espelhei bastante nele e tenho pensado muito nisso, assim, não tem outro tema mais candente e necessário do que a gente falar sobre paz. Então, é uma honra estar aqui, uma honra, um privilégio estar aqui para poder falar de paz nesse ciclo de difusão, né? A gente está 5 dias aqui falando intermitentemente sobre a paz. Então, indo agora para minha palestra, né, assim, eu queria trazer aqui a palavra cultura, né, que é um núcleo central e trazer as origens dela. De raiz latina, colere, cultura significa habitar, cultivar, crescer. No começo, ela era empregada no sentido de produção agrícola, esse sentido foi crescendo, né, e passou a significar um conjunto de tradições e costumes, ideias de uma nação, de um povo. Ela foi complexificando no século XVIII, ela ficou ali adquirindo o mesmo sentido que civilização, né, significando o progresso material, intelectual e espiritual de um povo, e hoje ela tem, né, um significado ainda maior, né, complexo na nossa sociedade, né, assim, cabendo a gente falar de culturas, né, no plural e não cultura no singular. Por exemplo, a gente fala em culturas indígenas, né, e não em cultura indígena. Então, essa palavra que é eixo, né, por exemplo, de contracultura e cultura de paz, na contracultura a gente vê aí uma ideia de oposição, né? Então, contracultura vem aí no oposição a uma cultura vigente. Que cultura vigente que a gente está falando? A cultura ocidental, do pensamento fortemente racional e científico. Então, a contracultura acaba sendo assim, né, uma rebelião, né, a esse modo de estar no mundo, de pensar o mundo. Ela propõe aí, né, assim, uma nova forma de fazer, agir, pensar e se relacionar com a vida, com o mundo, com as pessoas. Ela entende de alguma forma, né, que é possível e necessário buscar uma nova realidade, um outro modo de experimentar a vida. E assim, a partir dessa ideia de oposição, de trazer uma nova realidade, uma música que sintetiza bem, né, o que é a contracultura é a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, né? Ele diz lá no segundo verso: eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É mais ou menos sobre esses alicerces, né, que a contracultura se forma, né? Assim, essa sociedade tecnocrática e burocrática, né, que pensa a vida nesses termos, né, precisa olhar para outras coisas, né? E aí, assim, a gente pode entender a contracultura de duas formas, né? Como uma manifestação e um fenômeno concreto e datado lá nos anos 60, que aconteceu nos anos 60, ele é situado no tempo, ou também entendê-lo, né, a contracultura, como uma postura, uma atitude, um certo espírito, né? E aí, nesse sentido, ele acontece de tempos em tempos, desde a história da humanidade, ou seja, esse espírito de contracultura sempre permeou as civilizações. Aí eu posso trazer aqui como exemplo o iluminismo, né, do século XVIII. Pode ser considerado um movimento de contracultura, porque ele estava se colocando em contraposição à ordem vigente. E aí aqui até usando um pouco, a gente pode pensar até Jesus Cristo e seus discípulos como um movimento contracultural também, que questionava a forma como a sociedade se organizava naquela época.
e deu início à era cristã. Então, no primeiro sentido, né, a contracultura, essa datada no tempo dos anos 60, que eu vou falar aqui um pouco, ela já foi. Nesse outro sentido, a contracultura como um espírito, né, uma forma de estar no mundo, ela foi, é e sempre será, né, ela é sempre atual. Mas se sempre houve um movimento de contracultura, o, e aí eu vou falar um pouquinho dessa contracultura dos anos 60, o que ela trouxe de novo? O que ela trouxe de novo, primeiro, é que ela foi uma revolução do espírito, né? Uma rebelião da consciência. Ela estava entendendo também que era possível e necessário modificar não só a organização social e política dos seres humanos, dos homens e mulheres, mas também revolucionar a mente humana, né? A consciência das pessoas. E aí era uma insurgência contra a burocratização da vida, né? Essa forma que a gente automatiza as relações, né? Em que tudo se torna muito automático e estabelece relações desiguais, de domínio, opressão, etc. Ela também se rebelou contra essa experiência de segunda mão do divino, que é uma expressão que Alan Watts traz, né? Nessa relação profunda com a vida, a gente está vivendo uma experiência de segunda mão, empobrecida, e ela se rebelou contra isso. Ela também se revoltou contra essa fantasia de separatividade. Aí aqui eu trago um termo do Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, esse francês, né, uma grande influência aqui nossa para o Brasil, para pensar a cultura de paz. Ele fala dessa fantasia de separatividade, essa falsa ilusão de que, primeiro, o homem está separado de si mesmo, o homem está separado do outro, o homem está separado da sua sociedade e, em última instância, o homem está separado do universo. Então, essa é uma ideia ilusória que a gente criou, e isso, de alguma forma, nos aliena, né, da nossa relação com qualquer coisa que não seja a gente mesmo, e até com a gente mesmo. Essa alienação faz com que a gente perca o significado da vida, faz com que a gente, de alguma forma, tenha relações desequilibradas, né, com outros seres humanos e com outros seres viventes, né, também não humanos. E aí isso, né, de exploração com a terra, com os animais, com as plantas e tudo mais. E aí a contracultura, então, assim, ela vem para nos relembrar, olha só, a gente está tendo uma relação empobrecida com a vida e a gente precisa reconectar com o mundo e com a vida, né? E ela traz algumas formas e aponta algumas soluções, né? Seja na relação com a natureza, na relação com a arte, é, nas viagens, né? Assim, essa ideia de mochilar e conhecer novos lugares também era muito presente. Nas novas formas de espiritualidade, o misticismo, o orientalismo também que vieram com força ali nos anos 60. Enfim, trouxe à tona o movimento da contracultura, primordialmente a ideia de paz, né? Então, assim, a gente pensando que a paz é a busca da unidade, de alguma forma, essas formas criativas de se relacionar com a vida é essencialmente a busca pela paz, né? E a contracultura nos lembrou isso, olha só, né? Existe uma forma de estar em unidade consigo mesmo, com a sociedade e com a vida, né? Essa forma é a busca pela paz e existe essas N maneiras da gente atingir isso, né? Em última instância, né, a contracultura ela propõe uma relação permanente de criatividade com a vida. Então, assim, a vida está em permanente transformação e a gente tem que estar se transformando, se relacionando o tempo todo de modo criativo, né, com tudo que nos cerca. E quem é esse povo da contracultura, afinal de contas, né? Então, a contracultura, de alguma forma, assim, é um elo entre diversos agentes, né? Então, são os hippies, é o movimento do rock, são os ambientalistas, é, são os místicos, aqueles adeptos da vida comunitária, aqueles adeptos do orientalismo, as feministas, o movimento negro, ou parte dele, os grupos LGBTs, que hoje a gente denomina de outra forma, né, LGBTQIA, mas naquela época, enfim, era mais ou menos nessa terminologia. Ou seja, todos aqueles que propunham uma nova forma de se relacionar com a realidade. Então, essa galera toda era o movimento da contracultura. E a proposta até nos anos 60 de mudar a realidade tal qual ela era pensar necessariamente na organização social e política da sociedade. E aí era necessariamente uma revolução política, uma rebelião política.
E a Revolução Cubana, que tinha acontecido ali em 59, um ano antes, era um exemplo bem mais acabado disso, era o exemplo e paradigma disso. Então, ali, naquela visão marxista, a história, as revoluções são locomotiva da história, e a história caminha sempre para frente. Então, assim, inexoravelmente, a história caminhando para frente, a gente vai ser, aí pensando o lema da Revolução Francesa, a gente vai ter mais liberdade, mais igualdade, mais fraternidade. Mas, de alguma forma, na prática, a história mostrou que não é bem assim. Aí é só trazer, por exemplo, para o Brasil. No começo dos anos 60, a gente vivia uma democracia. Em 61, a gente teve ali um, um golpe parlamentar, e se implantou o parlamentarismo para diminuir a força do presidente, né? Na época, o João Goulart. Em 64, a gente teve uma implantação da ditadura militar, com o golpe militar. Em 68, a gente teve o ato institucional 5, né, o AI-5, que aí foi o recrudescimento dessa ditadura militar. Ou seja, assim, a história não caminha de forma tão lógica e linear, era o que estava apontando a realidade. E aí, isso de alguma forma abriu uma brecha muito grande para a sociedade, né, e entender que, olha só, a gente tem que se abrir para novas considerações da realidade, que não é só política, né? Ela também é espiritual, ela é de consciência e traz novos outros elementos. Então, a contracultura entendeu que ela não deveria contestar só a organização social, mas a organização do espírito, né? Ela descobriu-se que o problema da sociedade não é porque ela é injustamente organizada, mas porque a mente das pessoas também estava desorganizada. Aí eu vou trazer aqui umas palavras do Luiz Carlos Maciel, que ele é considerado o guru da contracultura. Ele escrevia para o Pasquim, para a revista Underground, sobre esse tema, né, sobre a contracultura. Diz ele: a tarefa não era só mudar a sociedade porque existem pessoas que morrem de fome ou porque existem as diferenças sociais e econômicas e as injustiças. As vítimas do sistema não eram só os pobres da sociedade. A classe média e a rica também eram vítimas porque suas mentes estavam mal organizadas, mal formadas, mal orientadas, de maneira que a vida insatisfatória que as caracterizava tinha também de ser transformada. O que o movimento da contracultura e o movimento hippie entendeu é que a sociedade estava construída sobre horror e sobrevivia graças a esse horror. Por exemplo, o, o sistema prisional precisa dos criminosos, assim como os hospitais precisam dos doentes. Então, um alimenta o outro. Então, para mudar isso, é preciso mudar a consciência para nem ter que existir esse sistema prisional. Né? Então, ele vem anterior, assim, a gente precisa mudar algo muito mais profundo, porque nessa relação, né, em que a gente tem que punir, nesse caráter punitivista, né, a gente não muda, não transforma de fato a sociedade. Então, é uma transformação radical do modo de existir, de se relacionar com as pessoas, com a sociedade. É uma outra realidade que se impõe. Né? Então, ela coloca um outro estágio de contestação. Né? Eu estou contestando não só a forma como a gente organiza, eu estou contestando assim como é que a nossa mente está organizada. Porque não é só o mundo que está enviesado, é o nosso olhar sobre o mundo que está enviesado. Né? Assim, mais ou menos, que a contracultura colocava os termos. Né? O Pierre Weil, né, ele coloca ali que a gente tem 4 estágios de consciência. Esse, essa consciência interior, a consciência social, a consciência planetária e a consciência cósmica. A contracultura traz à tona essas 4 consciências, elas precisam estar em inter-relação uma com as outras e todas precisam ser ampliadas. Né? Se uma, de alguma forma, não se desenvolver, a gente vai apresentar falha nesse sistema. Então, a contracultura, ela defende a transformação de todas essas consciências. Né? Ela é a vida como manifestação criadora o tempo todo, a vida em perpétua transformação. É a poética do instante, né? O que vale é o aqui e agora. E agora trazer um pouco da contracultura no Brasil. Então, na década de 60, né, assim, o Brasil vivia uma grande efervescência. A gente tinha ali o tropicalismo, que acabou sendo o eixo da contracultura, né? O tropicalismo surgiu ali em 1967, mas antes disso, né, já tinha várias manifestações muito fortes na nossa cultura, né? E pode citar desde a poesia concreta até a música popular brasileira, como a bossa nova, por exemplo, estava acontecendo. Mas a criação tropicalista, de alguma forma, ela consegue aglutinar uma variedade de gêneros, estilos, formatos, passado, presente e futuro, estrangeiro e nacional, fora e dentro, né? De alguma forma, é uma geleia geral, até para citar uma música do Caetano e do Gil, né? Em que cabe muita coisa. E, de alguma forma, essa intuição
é a novidade brasileira que a gente traz em relação à contracultura, diferente de todo mundo, né? A nossa contracultura acaba sendo uma linhagem da Semana de 22 e do movimento antropofágico, que na verdade é isso, né? A gente devora, transforma e mostra a nossa cara, né? Assim, o Oswald de Andrade coloca mais ou menos os seguintes termos, né? O seu manifesto antropofágico. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. A contribuição milionária de todos os erros. E é muito lindo essa contribuição milionária de todos os erros, né? Ele integra toda a nossa história, integra tudo que vem de estrangeiro, tudo que já estava aqui, para propor essa nova forma de realidade que, de alguma forma, a contracultura aponta, né? Então, é uma forma de pacificar, né? Essa integração é uma pacificação. Essa novidade da contracultura, né? Ela não diz, tipo, vamos destruir tudo e começar do zero, que, de alguma forma, o movimento americano apontava. Ela diz: vamos pegar tudo que está aqui, vamos devorar e vamos transformar em outra coisa. Então, ela, né, assim, é mais ou menos atravessando toda a história brasileira, a contracultura se forma. E aí, só para trazer um exemplo aqui, né, de uma música que é Bate Macumba. Bate Macumba, ela é do disco Tropicalia Opanese e Circense, que foi lançado em 68, né, que foi ali o grande marco, e talvez o auge do tropicalismo, um disco coletivo, foi Caetano, o Gil, a Gal Costa, o Tom Zé, o Rogério Duprat, o Torquato Neto, então tinha poeta, músico, tinha de tudo ali. E a letra do Bate Macumba é Bate Macumba Iê, Bate Macumba Obá. Ou seja, assim, tá falando de Batman, tá falando de Macumba, tá falando de Iê. Iê era chamado o gênero musical dos Beatles, por exemplo, tá falando de Obá, que é um orixá da Umbanda. Ou seja, assim, é isso que, de alguma forma, a Tropicália propõe, né? Olha só, estou trazendo todos os elementos, eu consigo aglutinar e amalgamar todos os elementos, pacificando-os e transformando na minha cultura, transformando na cultura brasileira. Então, assim, né, enfim, posso citar aqui, e tem muita gente que está nesse movimento, né? Chico Buarque, Nara Leão, Tom Jobim, o Clube da Esquina, Milton Nascimento. Na literatura tem muita coisa, o Zé Agripino de Paula, ele lançou um livro Panamérica, que é muito famoso na época, o Antônio Calado, que lança Quarupi, no teatro, Zé Celso, o Teatro Oprimido, do Augusto Boal. Enfim, uma galera que está nessa efervescência e tem como base fazer uma crítica muito forte da organização social da época e propor novos modelos, né, de existência. E geralmente esse novo modelo de existência é muito baseado nisso, né, no convívio do diferente, na tolerância, no respeito aos direitos do outro, né, respeitando aí a força do feminino, o gênero, a sexualidade alheia. Enfim, é uma novidade mesmo que se instaura, né, com a Tropicália aqui no Brasil. Basicamente, né, a contracultura no mundo, mas no Brasil isso se mostra muito fortemente, é uma revolução contra tudo aquilo que impede o movimento da vida. Assim, é uma forma de desrescalque da vida. Assim, dos precedentes, e aí voltando num panorama mais geral, né, precedentes para chegar até aqui na contracultura, esse século XX, né, que o Hobsbawm fala que começou em 1917 e acabou em 1991, ele chama de o breve século XX, mas ali, em 1960, ali, em 40 anos já tinha acontecido duas guerras mundiais, o nazismo, o fascismo, a bomba atômica, uma guerra fria. De alguma forma, a gente experimentou possibilidades de horror jamais experimentadas entre 1917 e 1960. Então, de alguma forma, os anos 60, a contracultura representava realmente um questionamento do modo como a gente estava contando para o futuro e do modo como a gente estava construindo os alicerces da nossa existência. Ou seja, assim não dá mais. E aí tinha, né, a guerra que estava em vigente ali, além da Guerra Fria, né, que na verdade era uma guerra tática até, era a Guerra do Vietnã. Ela tinha começado nos anos 50 e já perdurava mais de 10 anos, todos os anos mandava mais e mais jovens americanos, e ela não terminava nunca. E ali foi, na verdade, o embrião para começar alguns movimentos pacíficos de questionamento de guerra. E
o que trouxe de novo também foi que ali, assim, em vez de um movimento mais agressivo, os jovens da época pegavam e rasgavam seus certificados de alistamento, rasgavam, se tornavam insubmissos e de alguma forma se tornavam marginalizados, porque ao rasgar o documento, esse certificado, né, do alistamento, eles não podiam tirar nenhum outro documento. Por isso, e aí a mídia começou a chamar de contracultura, né? O nome vem disso, e eles passaram a ser marginalizados, e marginalizados eles incorporaram outros movimentos também considerados marginalizados. Por exemplo, os indígenas, os ciganos, o movimento oriental que estava chegando, e aí esse movimento foi ganhando força. E ele foi trazendo muito aliados, né? Tudo aquilo que era considerado marginalizado, e se for ver, isso foi criando uma grande maioria, né? As minorias que foram minoria, deu um grande escopo e criou muita força. E aí, nos anos 60, eu vou falar um pouco aqui do contexto americano, né? Começou também um processo de ebulição muito grande. Aí, em 63, Bob Dylan estourou, os Beatles, os Rolling Stones também invadiram a América, invadiram, entre aspas, a América. Uma série de festivais começaram a acontecer, o de Monterrey, o de Woodstock, o de Altamont, da Willard White, sendo que o Woodstock é o mais famoso, né? Reuniu 500 mil pessoas, é considerado o ápice, mas também o começo do fim, né, do movimento contracultural americano. E em 68 também acontece uma série de revoltas ali no mundo, revoltas políticas. Tem o Maio de 66 na França. No Brasil tem a Passeata dos 100 mil. Gente, só um segundinho aqui, minha bateria, de repente, deu um pauzinho aqui, vou colocar aqui. Teve a Revolução de Praga, né, a Primavera de Praga, que é a revolução também na Tchecoslováquia, e no Brasil a passeata dos 100 mil. Então, nas Olimpíadas de 68 no México também teve uma grande revolta. Enfim, assim, o mundo todo estava em ebulição. Mas ali também, em 69, começa a ser o começo do fim, né, desse movimento contracultural. Em 69, a gente tem o Woodstock, que é um sucesso. 4 meses depois, tem o Festival de Altamonte, que acaba numa grande batalha campal, 3 pessoas morrem. Também nos anos 70, o governo Nixon ele começa a perseguir pessoas, 250 mil pessoas são perseguidas, mantidas sob vigilância do governo. A guerra do Vietnã aumenta o número de jovens alistados e que são enviados. Em 70 morre Janis Joplin, Jimi Hendrix, os Beatles se separam. Então tem um contexto ali que em 71 o movimento, as manifestações diminuem, o movimento basicamente perde muita força. Então, assim, né, contextualizando isso, o movimento da contracultura, né, assim, ele perde força, mas semeia muita coisa para o mundo. Agora eu vou falar um pouquinho da cultura de paz. A cultura de paz, né, assim, as suas origens remontam à própria criação da Unesco, né, em 1946. O mundo começa a entender, né, que a partir dos horrores da guerra, que é preciso mediar, né, fazer uma prevenção dos conflitos. Então, em 1920 surge a Liga das Nações, em 1945 surge a ONU, que é um desdobramento das Ligas das Nações, e em 1946 surge a Unesco. A Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas Educação, Cultura e Ciência, ela também traz como mote, né, a paz, assim, está no seu alicerce, né, a paz. Então ela começa a fazer uma série de pesquisas científicas da paz, financia alguns institutos para pensar a paz, mas ainda essa noção de cultura de paz, ela só começa a surgir nos anos 80. Tem uma conferência internacional para a cultura de paz na mente dos homens, na verdade é outro nome, Conferência Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, na Costa do Marfim, e é quando surge a primeira vez o termo cultura de paz. Né? E aí, nos anos 90, esse termo começa a se difundir, um novo entendimento surge, né? A paz não deixa de ser entendida só como uma ausência de guerras, né? A paz era entendida até então como algo que precedia e sucedia as guerras, né? Um estado temporário. Né? A partir daí, a cultura de paz passa a entender que não, a cultura de paz, de fato, pode ser um estado de consciência, pode ser uma forma de existência, uma forma de viver permanente. E ali na década de 2010, a, a, a ONU declara a década da cultura de paz.
assim, estudando, contextualizando um pouco, né, aqui, com maior tempo a contracultura e menor tempo a cultura de paz, eu comecei a perceber como esses dois movimentos, vamos chamar assim, se cruzam, né? Como de alguma forma a cultura de paz que assim não tinha nome, né? Passou a ter nome nos anos 80, mas existia desde antes, e a contracultura, que passou a ter nome nos anos 60, mas existia desde antes, começaram a se cruzar, e de como de repente a cultura de paz é herdeira da contracultura. Mais do que isso, é uma continuidade da contracultura. Talvez elas sejam a mesma coisa, só com outro nome. Só que, assim, a intuição que me veio é que, de alguma forma, a contracultura, né, pensando no movimento dialético, né, o movimento dialético, a tese dialética é mais ou menos, né, de Hegel, é tese, antítese e síntese, né? Eu tenho uma ideia, uma ideia que se opõe a ela, e eu chego a uma elaboração de uma ideia que é o melhor dos mundos das duas ideias. A contracultura, de alguma forma, estava num lugar de antítese. A cultura de paz está num lugar de síntese, porque também a gente vive num lugar de unidade, a gente está nesse lugar de unidade, nesse lugar de aperfeiçoamento. Então, nesse caminho que a contracultura fez, né, me parece que ela fez uma intersecção com a cultura de paz, e hoje a cultura de paz é a contracultura. Ela questiona a forma como a gente existe, mas de um modo mais pacífico, com outra linguagem, de um modo mais aglutinador, mas é tão revolucionário quanto foi, né, a cultura de paz. Eu queria trazer aqui só minhas referências. O gato jogou um pouquinho meus livros, mas vou pegar eles aqui. Eu estudei os livros O que é Contracultura, do Carlos Alberto Pereira, A Contracultura entre a Curtição Experimental, do Celso Favoreto, e As Quatro Estações, do Luiz Carlos Maciel, né, que esse que é o guru da contracultura, além da Arte de Viver em Paz, do Pierre Bayle. Agradeço aqui a disposição de todos ouvirem, e estou aqui aberto a estender esse diálogo aqui, né, com considerações ou questionamentos. Maravilha, Alex. Muito obrigada por trazer essa contribuição, esse estudo. Foi muito importante ouvir aqui essa sua colaboração. Enquanto a gente abre aqui, ver se alguém tem uma colocação, um comentário, uma pergunta para fazer. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Alex, tudo bom? Adorei essa palestra, que é o Márcio. Alex, eu só me pergunto às vezes, assim, as pessoas na época dos anos 60 tinham noção da importância da que a contracultura ia ter? Estava acontecendo um movimento naquela época? E será que a gente, de repente, hoje em dia está falando uma contracultura que a gente não está consciente de que está rolando? O que você acha? Marcelo, vamos ver se eu entendi. Assim, na época, me parece que assim, a contracultura, vou pensar aqui em termos de Brasil, né, que é mais próximo da gente. Me parece que era um movimento de caráter mais classe média, né? Assim, não me parece que talvez seja um movimento que na época, conversando até com os meus familiares, tenha chegado, né, enfim, numa camada mais popular. Embora, por exemplo, o tropicalismo foi um movimento de massa, não ali nos anos 60, mas nos anos 80, Caetano e Gil estouraram, né? Eles são fenômenos. Faz show para 200 mil pessoas. Ou assim, talvez na época a compreensão não teve, né, assim, não foi massivo, mas foram tantas sementes, de alguma forma, semeadas, né, que isso, de alguma forma, foi integrando, né, a nossa noção. E hoje, assim, né, pensando hoje, eu acho que talvez a gente precise, a gente está num momento disso, né, assim, não é nem revisionismo, mas na verdade é integrar a nossa própria história. Eu acho que a gente ainda está nesse movimento de integrar cada vez mais a nossa própria história e a história da cultura através da contracultura, né? Entender o que foi esse movimento. E aí, pensando, né, assim, essa coisa que é muito legal, né, brasileira, ele estava, de alguma forma, questionando, mas aglutinando, né, essa coisa antropofágica. Eu devoro e trago junto, né, eu não excluo nada. Isso é muito lindo. Por exemplo, esse disco Planície Circense, a primeira música, ela é religiosa, e a última música é o Hino do Senhor do Bonfim, ou seja, agregava também a cultura religiosa brasileira, não negava nada. Então, de alguma forma, assim, quanto mais a gente entende a nossa cultura, a gente vê que a nossa cultura brasileira não é à toa, né, que a gente tem esse caráter mesmo, assim, né, que é nacional aglutinador. Quanto mais a gente entende isso, mais a gente entende a força da contracultura no Brasil. Acho que, assim, é uma coisa que a gente ainda está em compreensão. Maravilha, Alex. Não sei, Márcio, quer comentar alguma coisa aqui em cima?
Muito bom, ainda temos mais 2 minutinhos aqui. Se mais alguém tiver um comentário, uma pergunta para fazer para o Alex, antes da gente passar para o nosso próximo pacifista. Eu achei muito interessante, Alex, que você comentou, você trouxe aí a metamorfose ambulante do Raul Seixas, né, no início da sua fala, comentando sobre a importância da gente ter essa flexibilidade, né? Isso é algo presente na contracultura que eu vejo como um valor crucial também na cultura de paz, a gente ter essa flexibilidade como um pilar para que seja estabelecido qualquer tipo de diálogo, né? Não sei, queria que você comentasse alguma coisa assim sobre esse valor dentro da contracultura, algo que eu vejo tão presente aqui na cultura de paz também. Eu vi um texto ontem que dizia mais ou menos o seguinte, né? Tem a ver com a contracultura, né? Tipo, aquilo que é duro morre, aquilo que é flexível permanece. E me parece que a força da contracultura é essa capacidade de flexibilidade mesmo, né? De alguma forma, eu trago jogo um elemento estrangeiro. Ao invés de refutar esse elemento estrangeiro, a gente é de origem europeia. Eu pego esse elemento estrangeiro e o transformo, né? Então, eu acho que perdura e tem a força que tem e dialoga com tanta gente, com tanta coisa, justamente, gosto desse termo que você traz, pela flexibilidade, né? Essa capacidade mesmo, assim, né, de devorar tudo, né? Cabe tudo na mesa, né? Assim, é uma mesa farta essa mesa da contracultura brasileira. Eu acho que essa é a diferença que ela tem em relação, por exemplo, à contracultura americana, que me parece que foi assim, muito mais um movimento mesmo de oposição, contrário, né? Absorvendo pouco, era ruptura. Aqui a gente, de alguma forma, não que não fosse, né? Assim, a gente trazia esse elemento de, olha só, não serve mais, mas a gente consegue trazer nessa alquimia os elementos anteriores sem jogar fora, né? A gente respeita a tradição, mas aponta para o novo também. Obrigado. Maravilha. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. Obrigada, Alex.